Arduino Nano IDE 2.0. Bom, atualmente a versão oficial é 2.0.4 e elas são bem diferentes das versões antigas, inclusive ela permite personalização e outros recursos mais, portanto, coube aqui a criação de uma nova apresentação explicando esses detalhes. Tudo bem? Muito bom. Então vamos em frente. Os Arduinos que trabalham com o Atmega 328P são muito utilitários e são muito fáceis de administrar e acabaram se tornando o carro-chefe da família Arduino. Obviamente que todos já ouviram falar no Arduino Uno. Aqui fica uma comparação em termos de tamanho do Uno, o Nano. Aqui é o LilyPad, uma das versões de LilyPad. Eu quero que você veja que esta outra versão do LilyPad também, o LilyPad eu acho que é por causa do fato dele ser redondo. Então aqui nós temos uma produção artística com LEDs e aqui nós temos uma aplicação tecnológica que usa medidores de sensores nos dedos, na mão de uma luva que tem sensores aqui, são mapeados pelo equipamento microcontrolado. Então, as diversas funções que ele tem podem ser aproveitadas. Nós adotamos para o nosso trabalho o Uno Nano, que é este daqui, ó. E a razão disso é bem simples. Como você pode ver aqui embaixo os terminais dele, então, eles lançaram uma plataforma nova, que é esta daqui, ó, onde nós encaixamos o nosso Nano aqui e todos os terminais da placa, que são em número de 30, 15 de cada lado, elas, está vendo? Aqui tem até a descrição de cada uma delas no desenho da placa. E aqui você pode parafusar fios. Então, esta plataforma aqui ficou muito boa para trabalhar com projetos. E as características dela são bem interessantes. Primeiro, ela só existe para o Arduino Nano, pelo menos por hora. Futuramente não se sabe dizer. Ela tem conectores, o nome destes conectores daqui, que são os verdes, parece que é uma barra, né? Não, não é. Ela é toda modulada. Tudo bem? São conectores conhecidos como KRE. Ela é pequena, as dimensões dela são bastante interessantes por causa disto. A placa de fibra de vidro, o custo dela é bastante baixo. Ela tem cerca de 5 centímetros, é 5,3, perdão, aqui é 3,5, aqui é 5,3 e a altura dela é 1,2 centímetros. Para você ter uma ideia, pelo menos na sua imaginação, de ver que é um objeto bem pequeno. O peso, 20 gramas, portanto, extremamente leve essa plaquinha. O que acontece é que quando nós colocamos o Nano em cima dela, ela se encaixa nesses conectores daqui e o terminal dela é transferido para estas borneiras. Aqui eu quero mostrar também uma borneira isolada para você ver aqui o parafuso e aqui a entrada. Você coloca o fio nesta direção e a chave de fenda, ou Phillips, é claro, você aperta o parafuso prendendo a fiação aqui. Então, para mim conectar este dispositivo ao hardware real, eu não preciso muito esforço. São, na realidade, 15 blocos de cada lado, tá? 15 KRE de cada lado. E ela tem... Opa, vamos continuar aqui então. Aqui é o seguinte, não, ela tem na verdade 15 de cada lado, porque a plataforma tem 30 ao todo, são todos os terminais da placa Nano. O Uno também tem 30. No verso da placa, é que muitas vezes você olha sempre a placa do Nano por cima e você observa o microcontrolador Atmega 328P na versão SMD na parte de cima. Mas se você virar a placa por baixo, você vai ver que tem mais coisas aqui. E muitas são interessantes. Por exemplo, nós temos aqui o FTDI. Eu preciso de um circuito integrado que faça a comutação entre a USB,
aqui através deste mini USB, que ela faça a comutação com o microcontrolador que está do outro lado da placa, para proceder à gravação dos códigos. Outra coisa é que não tem muito sentido manter a placa alimentada no computador, ela é autônoma. Para isto, nós temos dois pinos de entrada, um de mais 5 VCC e o outro de terra. O mais 5, na verdade, não é bem mais 5. Você pode aplicar ali recomendação do professor, minha. Coloque 9 volts na alimentação dele, que o regulador dá conta da diferença e libera os 5 para o circuito seguinte. Tudo bem? Muito bom. Então, o que nós temos aqui é um circuito onde nós temos um 7805 aqui, que é um regulador. Normalmente o 7805 ficou muito popular por conta da National, que fabricou ele por muitos anos. Não sei se ainda fabrica. Hoje já temos muitos fabricantes trabalhando, produzindo esse tipo de componente, mas ele se popularizou muito, é um regulador de mais 5. Você pode entrar com até 31 volts na entrada dele. E é interessante porque ele é bem sistemático. Aqui é a entrada, aqui é o comum e aqui é a saída. Você entra até 31 volts e aqui você sai com 5 volts. Mas não se empolgue. A questão é o seguinte, se você entrar, por exemplo, com 24 volts, um valor comum, ele vai liberar 5. Mas como é? Ele faz mágica? Não. Eu tenho que me livrar de 16 volts. Isso vai fazer com que a potência dele aumente muito e ele vai esquentar. Quanto menor a diferença entre os 5 volts e a sua alimentação, melhor para todo mundo. Então, recomendação, coloque, por exemplo, uma fonte de 9 volts. Ele reduz tranquilamente para 5, sem grandes aquecimentos. Bom, como o Arduino constitui uma plataforma que utiliza o Atmega 328P, existe um arquivo chamado Pinout. O Pinout mostra a relação entre a plataforma e todos os elementos que estão ligados. Existem outros slides onde eu apresento o Atmega 328P, onde falo sobre o arquivo HIX. Tem diversas apresentações na qual eu trato esses assuntos separadamente. Então, o Atmega 328P tem os portes B de bola, C de cebola e D de dado. Aqui você vê, por exemplo, olha, o pino 16 aqui corresponde ao pino 12 digital do Arduino. Ele tem algumas funções e é o porte B, bit 4 do porte B. Ok? Eu tinha falado da alimentação, né? Tá vendo aqui, ó? Você tem a alimentação, você liga neste pino e o terra aqui. Sugiro que isto aqui seja 9 volts. Já vi alguns colegas comentarem sobre colocar 15 ou 12 volts. Eu não sou muito favorável. Eu acho que quanto maior a diferença para 5 volts, que é a tensão de regulagem da placa, maior a dissipação de calor. Mas aí fica ao critério de cada um. Tudo bem? Muito bom. Isto não é um documento para você decorar, não. É como se fosse uma vista explodida de todos os detalhes que a placa tem. Vou mostrar a plataforma para você criar uma referência. Na plataforma, você não sabe, por exemplo, está vendo aqui, ó, o A3, por exemplo. O A3 na plataforma Arduino corresponde a que pino de qual porte do Atmega 328P. No Pinout você obtém essa informação. Porque eu já observei algumas vezes esta plataforma e cheguei a uma consideração interessante. Ela tem muitas características de uma CLP. Ela produz PWM, ela tem timers, faz comunicação serial, tem entrada e saídas digitais, tem entradas analógicas, faz conversão de analógico para digital. Então, ela tem muitas características clássicas de uma CLP, só que em um tamanho
muito reduzido. Tudo bem? Muito bom. Vamos em frente. Em termos de programação, o motivo desta criação desta nova apresentação foi justamente a modificação da tela da IDE. Eu não escrevi isso aqui em particular, está escrito em algum outro lugar, mas IDE é uma sigla, é um acrônimo de Integrated Development Environment. Significa Ambiente Integrado de Desenvolvimento. Toda IDE é um nome típico de um programa que tem vários recursos agregados. Então, por exemplo, eu escrevo o código aqui, se eu apertar este botão aqui, ele grava, aliás, ele testa meu código. Se apertar este outro botão e tiver uma placa ligada, você pode ver que aqui diz que não está conectado, mas se tivesse uma placa conectada de Arduino Nano, ele transferiria o programa para este meu Arduino. Então, ele tem um analisador aqui, é por esta opção que você pode ter comunicação serial com o Arduino. Então, tem diversas coisas que você pode usar como recursos e que estão integrados neste software gráfico, então nós chamamos isto de IDE. Bom, dentro desta IDE, quem nunca viu esse processo, observa que aqui nós temos codificação. Por favor, preste atenção nesta numeração. Daqui a alguns instantes eu vou explicar como que eu consigo numerar isso aqui. Isto é uma questão de preferência. Então, vamos em frente. Como que se chama essa área aqui onde eu escrevo meus códigos? Bom, eles rebatizaram alguns princípios. Por exemplo, toda a área onde nós escrevemos código de programa, para mim é código de programa, mas ele mudou. Ele passou a chamar esse conjunto todo de sketch, que é rascunho. Então, tudo isso aqui agora é um sketch. Ele não fala pegue o programa tal, pegue o programa A, pegue o programa B. Não. É sketch A, sketch B. Inclusive, você pode ver o nome dele. Este aqui, por exemplo, se chama Sketch Underline Mar 28A. É o nome dele. Então, para aproveitar isso aqui, você precisa conhecer algumas coisas daqui. Não vou lhe ensinar tudo, não porque eu não quero ou porque não saiba. Não há necessidade de você gastar seu tempo aprendendo demasiadamente para não ter aplicação. A gente vai atrás das respostas quando as necessidades superam aquilo que está visualmente funcional. Então vamos em frente neste método. Primeiro, o que eu devo observar quando olho um sketch? Em primeiro lugar, veja se o nome do teu arquivo já está correto, porque esse sketch aqui é um rascunho do seu programa. Ele vai ganhar um nome quando você salvá-lo pela primeira vez. Outra coisa, aqui tem a interface e mostra a versão desta. Esta placa é uma versão 2.0.4. É importante? Sim, porque se você tinha bibliotecas de versões anteriores, eu não disse que ela vai parar de funcionar. Não estou falando absolutamente nada disso, mas gostaria que você soubesse que você corre o risco de que haja, na mudança da versão da interface IDE, alguma afetação a alguma biblioteca um pouco mais antiga. Muito embora ele permita que você atualize suas bibliotecas até de forma automática, lembre-se que saber a versão que você está usando pode resolver problemas que você antes não estava nem cogitando. Tudo bem? Vamos em frente. A tela é dividida em duas grandes áreas, o setup e o loop. Para que é que serve o setup? Bom, no setup você vai colocar os códigos iniciais, vai colocar declaração de variáveis, você também pode colocar valor inicial em algum port de I/O, enfim,
você faz a inicialização do seu programa no setup. Aqui no loop, você vai colocar os códigos de característica em arquivo. Tá ok? Nós temos ali embaixo preferências. Nas preferências, ele nos abre esta tela. A menos que você tenha conhecimento e necessidade, não mexa na configuração de rede. Mas aqui eu gostaria que você entrasse em configurações e fizesse algumas alterações. Por exemplo, primeira delas, qual é a sua pasta de projetos? Onde ela está? Bom, ou você digita o nome completo, ou então você clica aqui em procurar e mostra para a IDE onde está a sua pasta de projetos disquetes do Arduino. Outra coisa que eu gostaria que você colocasse também é manter as dimensões da interface automática de 100%. Outra coisa também importante, ela não vem com isso habilitado, se eu não me engano, mostrar a saída detalhada durante a compilação. Ou seja, eu quero ver os códigos que estão sendo trabalhados, quais são as rotinas, quais são os arquivos que ele está manipulando, para que eu possa acompanhar paralelamente o processamento. Às vezes, uma simples observação resolve muitos problemas. Os avisos do compilador durante o estágio de compilação, porque veja bem, mostrar saída detalhada durante a compilação. Se você tiver problemas com relação à comunicação, talvez até fosse válido optar também por habilitar as mensagens para o envio. Os avisos do compilador vêm de fábrica como none, e eu gostaria que você colocasse como all, para que você possa ver todas as mensagens durante esse processo. Com relação à execução do código, a criação, do menu também nos chama bastante atenção o menu de ferramentas, porque ele tem muita coisa. Por exemplo, esses botões, esses comandos, muita coisa está aqui dentro. Tudo bem? Por exemplo, arquivar sketch. Se você clicar em arquivo e salvar, ele vai arquivar, mas você poderia entrar por aqui e clicar em arquivar o sketch. Então, existe muita coisa aqui dentro que é repetida, daí a razão de não ficar vendo cada comando. Um exemplo disso. O que será que significa enviar certificado raiz SSL? Ok? Então, é meio estranho certas coisas. Então, deixe, quando houver a necessidade real de você resolver um problema, aí sim você se informar detalhadamente. No menu ferramenta, duas coisas aqui me chamaram muita atenção. Primeira delas, a autoformatação. Usuários, de um modo geral, digitam os códigos na área de código de uma maneira relativamente bagunçada, dificultando compreensão, criando até alguns problemas. Se você digitar Ctrl+T em qualquer momento, ou se vier aqui e clicar em autoformatação, ele coloca seus códigos em ordem e arruma tudo direitinho como manda o figurino. Outra é a placa. Por enquanto, ele não tem capacidade de bola de cristal. Ele não olha a placa e diz, já sei qual placa é a sua. Aliás, nem é interessante para nós, porque muitas vezes eu não quero gravar o código no dispositivo. Eu quero só o código executável, mais nada. Então, se ele tivesse que identificar a placa, estaria dizendo que eu só posso criar código de programa se houver uma placa física. Nem sempre ela é necessária. Tudo bem? Então, a placa deve ser definida. Você tem um botãozinho aqui, e ela vai te mostrar a placa, o conjunto de placas, que é um conjunto muito grande, e você escolhe a placa que for conveniente para você. No nosso caso, nós trabalhamos com o Arduino Nano, então vou colocar aqui. E, obviamente, quando eu escolho aqui, ele já sabe que o processador é um Atmega 328P. Dentro de ferramentas ainda, tem alguma coisa que eu preciso me lembrar com uma certa frequência.
é o seguinte, isso aqui é só um lembrete. A primeira vez que eu usei isso daqui com o objetivo de usar um programador avulso externamente, eu quis usar a interface IDE com outro gravador que não fosse o dele. Então, para poder fazer isto, ele tem a opção de escolher o gravador que você quer usar. Eu estava tentando utilizar o AVR ISP. É um programador que se vende comercialmente. Aí o que acontece? Na hora de voltar às condições originais antes de encerrar meu trabalho, eu tinha que habilitar o gravador original. E aí me passou uma coisa pela cabeça. Olhando essa lista aí, então, qual que é o gravador original? Então, eu estou aproveitando esse slide para mostrar para quem precisar que o gravador original é o AVR-SP MKLL. Não se esqueça disso, qualquer dúvida pode confirmar aqui. Queria falar sobre algumas personalizações que nós podemos fazer. Existem muitas. Vamos àquelas que são mais críticas. Clicando no arquivo HIX, nós temos aqui alguns problemas que eu gostaria de comentar com os senhores. Primeiro deles, este botão em primeiro. O que é que ele faz? Bom, ele compila. Então, ele vai pegar os seus códigos e vai tentar criar um HIX. Mas ele efetivamente não cria nem libera HIX. Ele está apenas tentando criar. É uma forma de você verificar se existe algum erro de compilação. Este outro já é mais sofisticado. Se você optar por apertar este botão, ele vai compilar. Mas além de compilar, ele exige que a placa esteja presente. Ele vai tentar fazer uma gravação do código executável HIX dentro do Arduino real. Agora, e se eu quero o arquivo de execução, o arquivo com extensão HEX de hexadecimal? Isso existe outros vídeos que você pode procurar no meu site e assistir para ver os detalhes desse arquivo HEX. Mas aqui eu gostaria de falar o seguinte. O melhor para nós é exportar o código binário. Por quê? Porque neste processo que está em rascunho, neste processo, senhores, ele me permite, ele vai gravar o arquivo na pasta onde eu salvei o meu arquivo. E eu posso pegar esse arquivo, posso abrir e posso utilizá-lo para utilizá-lo em simulações. Então, simuladores como Proteus, SimuliDE, Multisim e muitos outros que eu conheço, eu vou precisar desse arquivo HEX para testar um hardware de forma digital, ou seja, de forma simulada. Tudo bem? Então, estas são as funções mais importantes. Caso você tenha alguma dúvida, pode me contatar através do meu próprio site, que é de onde você provavelmente pegou este vídeo, ou então pode assistir o vídeo quantas vezes você quiser. Eu agradeço a sua presença, agradeço o prestígio, meu muito obrigado, fique com Deus, até a próxima.